Já foi? Boa tarde a todos, né, que nos acompanham por aqui. Deus separou mais essa tarde para a gente estar compartilhando um pouquinho da palavra dele com vocês. E hoje nós temos o privilégio de estar aqui no pátio da Catedral São Pedro de Alcântara, no centro da cidade imperial. Aqui a gente está desfrutando, né, da natureza, como sempre. Não sei se está dando para vocês ouvirem aí, mas nós estamos aqui ao som dos pássaros. Eu, minha cameraman e a amiga aqui, né? Sempre compartilhando, incentivando para a gente estar dividindo com vocês um pouquinho daquilo que Deus coloca em nosso coração. E passando ainda há pouco ali atrás, a gente soube de uma notícia, né? Que é algo que tem sido normal, de certa forma. Não que a gente se conforme com isso, mas as pessoas estão tão desesperadas. Nós soubemos que há poucos minutos ali atrás uma menina queria tirar a própria vida. E quando a gente estava ouvindo dois homens conversando, falando a respeito do fato, veio uma necessidade, um desejo em nosso coração de falar sobre a importância da nossa vida. Nós estamos passando por momentos de dificuldade, por momentos de aflição, e muitas pessoas nesse momento de desespero acham que a saída é acabar com a própria vida. Nós vemos famílias desempregadas, nós vemos pais de famílias, né, sem saber o que vão dar para os seus filhos. Nós vemos jovens desesperados, sem futuro, sem esperança. E eu pedi ao Senhor uma palavra e Ele nos fez ir até esse versículo da palavra de Deus que se encontra no livro de Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 27, nos diz assim: qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Nós sabemos que a ansiedade é um problema que a humanidade tem vivido, né? A preocupação com o dia de amanhã, como vai ser, como nós vamos dar conta das necessidades que nós temos dentro de casa, como nós vamos cuidar dos nossos filhos. E esse texto vem falando um pouquinho disso aí para nós. Basta cada dia o seu mal. Uma palavra que vem ao meu coração e eu procuro passar para todos, né, que eu encontro, é gratidão. A gente tem que aprender a agradecer a Deus todos os dias pelo dia de hoje. Eu ensinei isso aos meus filhos, independente das circunstâncias, das situações que nós passamos, a ser grato. E talvez muitos pensem assim, mas não tem motivo para agradecer. Tem sim. O próprio ar que nós estamos respirando, a roupa que nós temos para vestir, o teto que nós temos para nos abrigar, é um motivo de gratidão. Quando a gente tem gratidão em nosso coração, tudo fica mais fácil. E nós aprendemos a descansar também em Deus. Se Deus cuida das aves, se Deus cuida das árvores, se Deus cuida da vegetação, será que esse mesmo Deus não pode cuidar de cada um de nós? Com certeza Ele cuida. Mas muitas vezes nós não conseguimos ser gratos a Ele por aquilo que Ele tem nos dado. Nós temos que aprender a agradecer pelo céu, pela lua, pelas estrelas, pelo privilégio de enxergar. Muitos hoje estão privados da visão. Por muito tempo, né, eu passei sentindo dores em diversas circunstâncias, né, andando com dificuldade e reclamando, falando, Deus está doendo, está doendo.
E o Espírito Santo me levava a agradecer ao invés de reclamar. E ele sempre falava comigo: não reclame porque você está sentindo dor nas pernas, afinal você tem pernas para andar. Não reclame se você está sentindo dor nos braços, afinal você tem braços para sentir dor. Você já parou para pensar? Deixa a gente se ajustar um pouquinho aqui, né? Vamos nos adaptar aqui a cameraman. Você já parou para pensar quantas pessoas nesse exato momento não têm uma mão? Quantas pessoas não têm os pés e estão dependendo de outras para serem transportadas de um lugar para outro, né? De uma localidade para outra? Então, se nós temos pés, nós temos que ser gratos a Deus todos os dias. Então, quando a gente acorda, se a gente aprender a agradecer a Deus pelo simples fato de acordar, abrir os olhos. Tem uma situação que eu gosto muito de comentar quando eu falo a respeito de pessoas que não têm motivos para agradecer. Você já tentou ficar alguns segundos sem piscar os olhos? Tente fazer esse teste. E a sobrinha está lá do outro lado tentando. Tenta ficar alguns segundos. Você não vai conseguir ficar muito tempo sem conseguir piscar, né? Vai te dar uma irritação, daqui a pouco você está coçando, está irritado, você não consegue. E, na verdade, até para você piscar os seus olhos, você sabia que, em média, a gente precisa mais ou menos de 400 músculos movimentando para que a gente possa abrir e fechar os olhos? E tem uma doença, se eu não me engano, ceratocone, né? Se eu estou enganada, vocês me perdoem, mas creio que seja esse nome. E as pessoas que não têm esse movimento de piscar os olhos, né, que é o que faz lubrificar para que a gente não sinta as vistas irritadas, elas têm essa doença, essa enfermidade, e elas são obrigadas a usarem um colírio para poder lubrificar e poder ter esse movimento sem incômodo. Você já parou para pensar que se você pisca, abre e fecha os seus olhos, é porque Deus permite que você faça isso todos os dias? Você já parou para pensar os seus movimentos, os seus músculos? Você levanta, você abaixa, você anda, você corre, você salta, você faz e acontece, porque você tem um Deus que todos os dias te permite ainda continuar tendo esses movimentos. Dizem que tem 3 lugares onde a gente realmente consegue dar valor à vida, e nós já passamos por esses lugares acompanhando pessoas, ou passando por enfermidades, internações, cirurgias. Né? No hospital, a gente dá valor à nossa saúde, porque ali a gente consegue ver as pessoas totalmente dependentes uma das outras, e a gente fala, poxa vida, quantas vezes, né, a gente tem motivo de sobra para agradecer e a gente não agradece. E pessoas agarradas meses dentro de um hospital, né? Outras muitas vezes entram no leito de hospital e não saem, mas você está aí com vida. Então vamos agradecer a Deus porque nós estamos fora de um hospital. A prisão, você já parou para pensar como sofre uma pessoa privada de sua liberdade? E nós temos toda a liberdade do mundo, a gente pode ir e vir. E quando eu vinha para cá, eu fiquei pensando nos meses em que eu também tive que ficar dentro de casa com baixa imunidade, fazendo tratamento. E tinha dia que a solidão era algo tão agoniante, eu falava, meu Deus, quando é que vai acabar isso? E, na verdade, a gente nem podia, nem tinha para onde ir, porque todos estavam dentro de casa. Mas quando a gente está privado da nossa liberdade, quando a gente se sente enclausurado, a gente dá valor à nossa liberdade. A gente valoriza cada dia que a gente pode abrir a nossa porta, sair, respirar um ar puro, a gente pode fazer uma caminhada, a gente pode desfrutar disso aqui, se amanhã nem puder dar uma girada para vocês verem. Muitas vezes nesse período de pandemia, eu chegava na minha janela e eu consigo ver um pedacinho de uma parte verde no quintal dos vizinhos, né, do outro lado da rua, e eu ficava tão feliz pelo simples fato de poder enxergar e ver aquele pedacinho, aquelas 2 palmeiras. A gente vê uma, não sei se é uma pitangueira ou se é um pé de acerola que tem na frente, na casa do vizinho, e eu falei, Senhor, muito obrigada, porque eu ainda posso chegar na janela e ver esse pedacinho da natureza. Agora, você já parou para pensar o que sente uma pessoa dentro de uma prisão? Você só está privado de algumas coisas, por alguns meses, por um tempo.
Alguns já estão saindo, outros já estão voltando à normalidade, outros ainda por questões de saúde estão privados. Mas independente da circunstância, se você está com vida, a palavra de Deus fala assim, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Então, se você tem fôlego, se você está respirando, se você está enxergando, se você está se movimentando, louve a Deus por isso. E outro lugar também que faz a gente meditar, no outro dia nós passávamos a noite ali, né, perto do cemitério, e a gente vendo algumas famílias ali velando seus entes queridos, e hoje é uma situação que muitos não podem fazer, mas ali também a gente valoriza o quanto é importante a nossa vida. Quando a gente vê muitos ali levando seus queridos para serem enterrados, para serem sepultados, e a gente sabe que ali terminou a vida de muitos também que tinham planos, que tinham esperanças, que tinham expectativas. E eu te pergunto, qual o motivo mesmo que você tem para reclamar? Nós não temos motivo para reclamar. Por mais difícil que seja a situação, por maiores que sejam as dificuldades que você esteja enfrentando, pense no seguinte, você tem uma cama onde deitar a sua cabeça? Muitos estão na rua, nós estamos aqui, passamos ainda há pouco também por uma pessoa deitada ali, porque não tem onde reclinar a sua cabeça. Você reclama talvez do arroz com feijão que você está comendo, você já parou para pensar que tem milhões de crianças nesse momento que não têm o que comer? E acima de tudo, mesmo que você passe por dificuldade, por adversidade e por circunstâncias que te deixam feliz ou preocupados ou ansiosos, nós temos um Deus que cuida de nós. E esse Deus, ele tem um amor especial por cada um de nós. Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. E quantas vezes sequer a gente consegue agradecer o que esse Deus faz por nós? Os jovens precisam agradecer, as crianças precisam agradecer, os adultos precisam agradecer e os idosos também precisam agradecer. Porque, na verdade, a gente ainda encontra também muitas pessoas que já passaram por todo esse processo, infância, adolescência, juventude, vida adulta, e chegaram à velhice e acham que não tem mais motivo para viver. Mas a vida é uma graça de Deus. O salmista fala para a gente que a graça de Deus ainda é melhor que a própria vida. Então, se a vida não tem graça, né, a graça de Deus que nos dá a salvação, que nos fez alcançar a vida eterna, que nos faz ter esperança no amanhã, essa graça ainda é melhor que o nosso próprio fato de estarmos vivendo. E o Senhor fala nesse texto que a gente leu, não fique inquieto pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã vai cuidar de si mesmo. Eu aprendi a descansar em Deus quando eu comecei a viver no hoje. Dizem, né? Tem uma frase que diz que quem pensa muito no passado vive em depressão. Quem vive pensando no futuro tem muita ansiedade. Então, o segredo é viver hoje, no presente. E a palavra de Deus diz para a gente que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, as palavras que ele fez na sua palavra há mais de 2000 anos atrás continuam valendo para hoje. Olhar para as aves do céu, elas não semeiam, elas não cegam, elas não têm celeiro para guardar seus alimentos, e todos os dias elas acordam e não falta alimento para elas, estão aí, lindas, belas, cantando. E quantas vezes nós que temos tudo, temos o cuidado, temos o amor, temos a provisão de Deus, temos a esperança que Ele coloca em nossos corações de um amanhã melhor na presença dEle, ou se nós acordarmos Ele também com a gente não consegue agradecer. Mas as aves estão aí dando exemplo, e se Ele cuida de nós, se Ele cuida das aves, Ele com certeza vai cuidar da gente. Então que fique aqui essa meditação para cada um de nós. E Jesus disse há quase 2000 anos atrás nesse texto, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Eu tenho aprendido nesses anos, já há muitos anos, que quando a gente faz pelo outro que está precisando mais do que nós, a bênção de Deus vem dobrada sobre as nossas vidas. Se talvez você não consegue ser grato por aquilo que você tem, por aquilo que Deus tem te dado, comece a observar ao seu lado que você vai ver pessoas numa situação bem pior. Estenda a sua mão. Quanto mais você dá, quanto mais você ajuda, quanto mais você levanta o outro, mais Deus derrama da graça dele sobre a sua vida. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas.
Basta cada dia o seu mal. Viva o dia de hoje e deixe que o amanhã, se você estiver vivo, Deus vai cuidar de você. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Que Deus te abençoe. E que cada um de vocês venha nos perdoar também, né? Essa falta de habilidade com a câmera, ainda vou me acostumar com isso, mas eu agradeço a todos vocês que estão nos privilegiando, agradeço a todos que compartilharam também a live que nós fizemos lá no Rio, e fiquem à vontade para compartilhar essa, né, com as pessoas que vocês sentirem um desejo no coração. Muito obrigada, e fiquem mais um pouquinho aí com essa natureza, e que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Eu me esqueci, né? Nós vamos fazer uma oração, encerrando, pedindo a Deus que abençoe a sua vida, que entre com provisão em todas as suas necessidades. E a palavra de Deus diz que o Senhor, em glória, suprirá cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. Assim como Ele tem suprido a minha, Ele há de suprir a tua também, para a honra e para a glória do nome dEle. Vamos orar? Coloque a sua necessidade diante de Deus. Eu tenho certeza que Deus, que sonda o teu coração, como diz na palavra dele, ele sabe tudo o que nós precisamos, antes mesmo de nós abrirmos as nossas bocas. E eu digo para vocês, muitas vezes eu desejo, eu penso, e eu nem falo, mas Deus, sabendo o desejo do meu coração, Ele provê, de alguma forma, aquilo que o meu coração deseja. Esse é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que provê a cada uma das nossas necessidades em glória. Vamos orar? Pai amado, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por essa tarde. Te agradeço, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui, Senhor, neste lugar maravilhoso, desfrutando, Senhor Deus, desse ventinho, desfrutando desse sol, desfrutando, Senhor Deus, das tuas maravilhas, Senhor, ouvindo o canto dos pássaros. E neste momento, Senhor Deus, eu quero te apresentar todas as pessoas, Senhor Deus, que estão conosco, Senhor Deus, assistindo essa gravação, pedindo em especial por aquela moça, Senhor, que um pouco mais cedo, Pai, tentava tirar a sua própria vida, aqui bem perto de nós. Tem misericórdia, Senhor Deus, dessa moça, Senhor, que ela um dia possa conhecer o Senhor, porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Quantas vezes, ó Deus, nós estamos no nosso mundinho, Senhor, no nosso egoísmo, Senhor, te servindo, te adorando, te glorificando, desfrutando, Senhor Deus, da tua presença, desfrutando da tua paz, porque tu és o príncipe da paz. E quantos, ó Deus, estão ao nosso redor e não te conhecem como nós te conhecemos, Senhor. E vem aquele hino, Senhor Deus, em nossa cabeça, quanta coisa tenho feito para o meu próprio prazer, tenho andado à procura do meu próprio bem-querer, enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, não te conhecendo assim como eu conheço a ti. Ó Deus, quantas pessoas não te conhecem como nós te conhecemos. E eu te peço, Jesus, nessa tarde, alcança, Senhor, essas vidas que não sabem quem tu és, que não têm uma razão, Senhor Deus, para estar vivendo. Aquelas pessoas que estão desesperançosas, Senhor Deus, aquelas pessoas que estão preocupadas. Senhor, vai de encontro agora, Pai, às necessidades dos pais de família que perderam seus empregos. Vai de encontro, Senhor Deus, aos jovens, Senhor Deus, que estão sem esperança, sem expectativa. Vai até mesmo de encontro às crianças, Senhor Deus, que vivem em depressão e muitas também, Senhor, num lar atribulado, Senhor Deus. Tem vontade, Senhor Deus, de não mais existir. Como nós já tivemos oportunidade, Senhor, de encontrar algumas, Senhor, que Tu sejas a razão, que Tu sejas a esperança, que Tu sejas o motivo, Senhor, para todas essas vidas, Senhor, que não encontram mais a graça, Senhor, na sua existência. Pai, como diz a tua palavra, basta cada dia o seu mal. Senhor, que o Senhor esteja cuidando hoje, Pai, da necessidade de cada um que está nos ouvindo, Senhor. Entra com recursos, entra com provisão, Senhor. Alcança, Pai, a cada um nas suas necessidades e supre em glória, como diz a tua palavra, Senhor.
E como o Senhor nos ensina também, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Se hoje está difícil, Senhor, não deixa, Pai, que aqueles que te conhecem, venham desistir da vida, venham desistir da caminhada, venham desistir, ó Deus, de continuar acreditando, Pai, em dias melhores. Porque o Senhor vive, Pai, e o Senhor nos promete, Deus, uma vida, Senhor, na Tua presença, uma vida em abundância, Senhor, e uma vida eterna. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Foi o que o Senhor deixou, Pai, de lição para cada um de nós. Senhor Jesus, esse mesmo cuidado, Pai, que o Senhor tem pelos animais, esse mesmo cuidado, Senhor Deus, que o Senhor tenha ao permitir que as plantas tenham essa vestimenta linda, Senhor, em cada estação do ano. Ao permitir que as flores, Senhor, venham nos alegrar na primavera, Senhor. Ah, Senhor, esse mesmo cuidado que o Senhor tem com toda a tua criação, eu sei, Pai, que o Senhor tem também com cada pessoa que está nos ouvindo. Então, Jesus, entra, Pai, com a tua paz. Ó Senhor, o Senhor é o príncipe da paz. Nós estamos numa cidade, Senhor, chamada Cidade Imperial, Senhor, cidade de Dom Pedro. Mas Dom Pedro morreu e ele não pode fazer nada por ninguém dessa cidade. Mas o Senhor pode, porque o Senhor é o príncipe da paz. O Senhor é o Pai da eternidade. O Senhor é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Senhor. Então cuida, Pai. Cuida de cada um. É a oração que nós fazemos, já te agradecendo, a Deus, em nome de Jesus. E onde chegar, Senhor Deus, essa palavra simples, Senhor, na minha simplicidade, pela falta, Senhor Deus, de intimidade, Senhor, com essas gravações, mas em obediência ao que o Senhor tem falado, ao que o Senhor tem mandado. Eu te peço, Jesus, visita cada um e supre, cuidando, Senhor Deus, de cada necessidade, seja emocional, espiritual, financeira, familiar, Senhor, em todas as áreas, que a tua graça possa ser abundante na vida de cada um. É o que eu te peço, Senhor, que o Senhor abençoe e guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre cada um, que o Senhor sobre eles levante a luz do seu rosto, que o Senhor dê a paz, a doce paz, a eterna paz, que só Cristo pode dar, em nome de Jesus. Deus abençoe a cada um. Obrigada mais uma vez. Boa tarde a todos vocês.